Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor Deus, o vosso Espírito e tudo serás criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, estarei aqui para falar sobre pecado e salvação, né? É um tema do seminário de vida no Espírito Santo, viu? Quero aqui iniciar falando que Deus nos criou por amor. Tudo que Deus realizou no meio de nós, tudo que Deus realizou, né? Foi tudo por amor. Desde a criação do mundo, né? Deus também nos criou como imagem e semelhança. Deus confiou toda a criação ao homem. Olha como prova de amor aí, né? Tudo que Deus fez para nós foi feito por amor. Também nós, eu e você, somos criados para amar. Esta é uma ação, né? É uma ação dos filhos e filhas de Deus, criado, movido por amor para amar. Essa primeira ação tem que partir de mim, tem que partir de você. Se fomos criados por amor, a nossa ação é de amar. Amar o outro, acolher o outro. Amar assim como Deus amou. O amar, a partir do momento que nós nos entregamos em amor, em amar o outro, não importa se nós vamos ser, né, ter o mesmo amor de volta, a mesma atenção, o carinho de volta, mas essa ação como filho e filha de Deus tem que partir de mim, tem que partir de você, de amar. Existe também umas mentalidade que nos rodeia, né? Que está em nossa volta, seria a mentalidade do mundo, aonde fala bem assim: amar sem reciprocidade não vale, né? Sem querer nada em troca, né? Mas amar vale a pena em qualquer situação, pois amar é um ato divino, é um ato de Deus. É um ato de Deus que está em você para derramar ao outro, para viver esse amor inflamado de Deus em nós, derramando ao outro. Isso tem que partir de nós. Não esperar em troca, né? Não esperar em troca. Outra mentalidade do mundo. Se o outro não me amar primeiro, eu não amo. Então, tem que partir de mim, tem que partir de você. Outra prova de amor, né? Se eu tenho que amar o outro, porque o outro tem que me amar primeiro, Deus, ele tomou essa iniciativa primeiro. Deus nos amou primeiro, enviando também seu Filho por causa dos nossos pecados. Existe uma prova maior de amor do que essa? Não tem. Outra mentalidade do mundo. Se Deus ama tanto o homem, por que deixou livre para pecar? Não. Deus não deixou o homem livre para pecar. Deus deixou o homem livre para escolher entre o bem e o mal. A vida eterna ou o pecado ou a perdição. Deus deu livre-arbítrio ao homem para ele escolher a quem ele quer servir, a Deus ou o encardido. Amém, meus irmãos? Agora vamos aqui falar sobre o pecado, né? O pecado. Vamos falar sobre Gênesis 3, capítulo 3. Pode pegar aí na sua Bíblia, né? Gênesis 3. A serpente era muito astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer o fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto da árvore do jardim,
Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ou não? Tornou a serpente: Vós não morrereis. Mas Deus sabe bem que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos se abriram-se, e vendo que estavam nu, tomaram folha de figueira, ligaram-se e fizeram tangas para si. Eis que ouviram barulho dos passos do Senhor Deus que passeavam no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estás nu? Teria porventura comido o fruto do jardim, como eu te havia proibido comer? O homem respondeu: A mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente me enganou. Respondeu ela, e eu comi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, estamos vendo aqui, né? A ação de Eva por ter comido o fruto, né, da árvore, que está lá no meio do jardim, consiste em um ato voluntário, livre do homem, né? Que preferiu atribuir a si próprio o conhecimento do bem e do mal. O homem quis tomar a iniciativa, né, de conhecer o bem e o mal. Mas Deus disse: não comais o fruto do meio do jardim. Aqui houve, meus irmãos, uma desobediência. E essa desobediência custa muito caro, né? Como tem custado caro para nós hoje, né? Que é o pecado. O homem decidiu não se submeter à autoridade a Deus e se rebelou contra a autoridade de Deus em sua vida. O homem quer ser Deus, o homem quer ser Deus em tudo. O homem quer ser autoridade em tudo, mais do que Deus. Isso. Não podemos brincar de ser Deus, porque somos dependentes de Deus. Tentando, né, ser independente de Deus, o homem acreditou nas mentiras da serpente. Aqui está uma grande façanha, né? De dar ouvido às coisas erradas, de dar ouvido a certas vozes que não vêm de Deus. Porque quando escutamos certas vozes que não vêm de Deus, meus irmãos, estamos vivendo no prejuízo da vida eterna, de não viver a vida eterna em Deus. Pois o pecado escurece, endurece o nosso coração, nos deixa cego da beleza, das maravilhas que Deus tem para nós. O pecado nos rompe do laço com Deus. Quer dizer que o pecado nos afasta de Deus, nos leva para longe da presença de Deus. Será que é isso que eu e você queremos? Viver uma vida longe de Deus? Colocar o pecado entre eu e Deus? Não, meus irmãos. Precisamos nós renunciar a esse pecado. Mas para renunciar a esse pecado, meus irmãos, eu te apresento aqui a salvação. A salvação é uma pessoa. De quem teve essa iniciativa de salvação? Se a salvação é uma pessoa, o próprio Deus. O próprio Deus se deu uma iniciativa, a primeira. Sempre ele toma a frente para a salvação do homem, para amar o homem,
Deus dá o primeiro passo de vir até nós. E muitas vezes nós não acolhemos, mas assim Deus fez. Deus fez de nos amar primeiro, enviando o seu Filho por causa dos nossos pecados, porque estamos vivendo na escravidão do pecado. Estamos presos nas armadilhas de Satanás. E precisamos nós, enxergando a luz, que é o próprio Cristo, renunciar todos esses pecados, buscando a confissão, né? Confissão, se arrepender deles. E assim Deus tomou essa iniciativa, né? De enviar o teu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E a forma que Deus escolheu para nos amar partiu dele. Pois a forma que Deus escolheu, somente Ele é capaz de nos amar verdadeiramente, dando a sua vida por nós. Somente Jesus Cristo. Somente Ele. Ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos. Ele foi castigado por nossos pecados, né? Por nossos crimes, foi esmagado por nossas iniquidades. Mas também, meus irmãos, somos curados, graças às suas chagas. Somos curados e libertos. Somos libertos do pecado porque Jesus ele veio para nos salvar. A salvação é a pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo é essa pessoa. Ele veio para nos salvar e assim ele o fez. Ele veio, carregou todas nossas dores, sofrimentos, nossas culpas, né? E foi pregado na cruz. Pregado na cruz, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele ressuscitando, ele nos traz a esperança da salvação. Quer dizer que eu e você fazemos parte da família do ressuscitado, Jesus Cristo. Somos um povo ressuscitados em Deus. Meus irmãos, buscamos experimentar esse amor de Deus, de estar na presença de Deus, porque assim Deus o fez, ressuscitou, nos trazendo a esperança de um dia sermos salvos. Cristo ressuscitou, mostrando que é possível romper o pecado, deixar o pecado de lado. Assim Cristo viveu tudo que nós vivemos, menos o pecado. Cristo não experimentou o pecado, mas ele mostrou que é capaz de vencer o pecado, renunciando a partir do nosso livre arbítrio, que venhamos escolher em Deus. Escolha, meu irmão, em Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Escolha em Deus, pois Deus é aquele que enviou seu Filho para nos salvar. Somos da família do Cristo ressuscitado que passou pela cruz. Amém, meus irmãos? Renunciemos o pecado, busquemos a confissão, busquemos a Eucaristia, busquemos a palavra de Deus, busquemos o rosário. Meu irmão, essas são as armas do cristão, de amar a Deus, saber que você foi criado por amor e criado para amar. E por causa disso, deixamos que o pecado entrasse no nosso meio. E assim o pecado entrou. Mas existe a possibilidade de renunciar. Renunciemos o pecado, nos arrependemos deles e busquemos a salvação. Busquemos Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Renuncie esse pecado, se arrependa desse pecado, busque a Deus, busque nosso Senhor que nos amou primeiro. Você é amado por Deus. Ele te ama primeiro do que você ama Ele. Quando você decidiu amar Ele já te amou primeiro. Amém?
Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família.